Galera, eu assisti Guardiões da Galáxia Volume 3 e eu tô aqui pra falar o que eu achei do filme, porém com spoilers. Então se você não assistiu ao filme e se importa com spoilers, dá uma pausa no vídeo e volta depois que você já tiver assistido ao filme. Ou se você não se importa com spoilers ou já assistiu ao filme, continua aqui porque eu tenho muita coisa pra falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Vamos voar para longe juntos. Para o infinito. E lindo céu. Eu já quero logo começar falando que pra mim Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel, entre todos os filmes da Marvel. Eu já quero adiantar que esse vai ser um vídeo em homenagem à equipe Guardiões da Galáxia e aos filmes, à trilogia e a esse filme em específico, porque eu achei esse filme simplesmente sensacional. E para tirar logo da sala, eu quero falar sobre o ponto mais fraco dele, que pra mim, mesmo sendo fraco, ainda é explicado, que é o Adam Warlock. E a gente já tinha visto nas reviews, nas primeiras impressões das pessoas que já tinham assistido ao filme, falando que o Adam Warlock era o ponto mais fraco do filme. Eu acho que principalmente para quem leu os quadrinhos e para quem conhecia o personagem, talvez tenha se decepcionado um pouco, porque o Adam Warlock nos quadrinhos ele é muito imponente, ele é muito forte, bem sério, e é bem diferente do que nós vemos no filme, já que o Adam Warlock no filme ele é bem bobo, muito mais puxado para comédia, e não é tão forte quanto o personagem original. Eu acho que isso é totalmente explicável. Eu acho que esse filme, ele sempre foi dito que era um filme de conclusão da equipe dos Guardiões da Galáxia. Então ele é um filme muito mais focado na equipe dos Guardiões que nós conhecemos. E o Adam Warlock, pra mim, ele é simplesmente uma muleta que leva a história do filme adiante, que faz a história do filme acontecer. Mas também você pode falar, mas poderia ser qualquer outro personagem no lugar do Adam Warlock. Porque o filme ele começa com o personagem indo atrás do Rocket, e aí as ações dele é que fazem com que o Rocket fique à beira da morte, e todo o filme é baseado nesse salvamento do Rocket. Então qualquer personagem poderia ter ficado no lugar do Adam Warlock. Porém, o James Gunn precisava encerrar tudo o que ele apresentou nos dois primeiros filmes. E em uma das cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Volume 2, nós tínhamos o primeiro vislumbre do que seria o Adam Warlock quando ele é criado lá pelos Soberanos, aquela espécie dourada, perfeita, e ele está sendo ali criado simplesmente para ser o cara que vai atrás, que vai matar os Guardiões da Galáxia. Então James Gunn precisava fechar todos os pontos que ele deixou em aberto, e esse era um deles, e era trazer o Adam Warlock à vida, às telas, que foi o que ele fez, e até mesmo para a trama é explicado por que ele é bobo. Ele foi retirado antes do tempo de dentro do casulo para ir atrás do Rocket. Então, por conta disso, ele saiu ainda muito como criança, então ele é muito inocente, ele não sabe ainda direito como usar os poderes dele, nem sabe interagir muito bem. Então, ele é muito inocente, é muito bobinho. É muito parecido com o Shazam, é uma criança na pele de uma pessoa super poderosa. Então, isso é explicado no filme. Eu acho que sim, é um ponto mais baixo na trama, até mesmo o desenvolvimento dele, o arco dele com a mãe, mas não estraga o filme, eu acho que é funcional. E pra mim, todo o restante que eu vou falar a partir de agora é simplesmente fenomenal. E pra falar sobre o restante do filme, eu quero fazer de uma forma diferente. Vou falar sobre os personagens em específico. Porque esse filme ele é muito mais focado no desenvolvimento e no fechamento dos ciclos de cada personagem dos Guardiões da Galáxia. Então vamos falar sobre cada um deles em específico, e ao longo eu vou falando sobre todos os aspectos técnicos do filme e tudo que eu adorei desse filme dos Guardiões. Drax começou o primeiro filme, o Guardiões da Galáxia Volume 1, como Drax o Destruidor. Drax é o personagem amargurado que estava atrás do Ronan e do Thanos para se vingar da morte da sua família, da sua esposa, da sua filha. E aí nós vemos já uma evolução do personagem no Volume 2, quando o Drax agora é um personagem que começa a fazer piadas, que encontra num alienígena meio inseto, Amantes, uma amiga. E aí em Guardiões da Galáxia Volume 3,
nós vemos um Drax, não mais o Drax o Destruidor, mas o Drax que encontra em crianças o que ele tinha perdido antes com a sua filha, com a sua esposa. Ele encontrou a família e a partir de agora ele vai dedicar-se a cuidar dessas crianças. E aí vem Amantes que foi apresentada em Guardiões da Galáxia Volume 2, Amantes que era devotada ao seu mestre, ao Ego, e tudo que ela fazia era para o Ego. E aí nós vemos o Amantes que começa a se dedicar exclusivamente aos Guardiões da Galáxia e agora ela encontra neles uma família e começa a se dedicar ao seu irmão, ao Peter Quill. Mas agora nós vemos um Amantes que começa a se dedicar a si mesma e começa a mostrar que ela não é mais aquela criatura fraca, indefesa, e que agora ela vai procurar suas próprias aventuras juntamente com seus gigantescos alienígenas. A Nebulosa, que pra mim é um dos arcos mais fenomenais, porque é uma mudança simplesmente drástica. No primeiro filme, quando ela é apresentada, ela é uma vilã. Nós temos uma Nebulosa vilã, uma Nebulosa amargurada por tudo que aconteceu com ela, pelo seu pai, por conta das decepções que ele tinha com ela. Ele ia arrancar pedaços do seu corpo, até mesmo seus olhos, e substituir por partes robóticas. Então, por todo esse sofrimento que ela passou e por toda a decepção que ela tinha com o pai, ela transformava aquilo em maldade. Então, sempre era lutas voltadas para ela. E aí nós vemos ela evoluindo ao longo do tempo, tanto na relação com a Gamora, depois ela encontrando nos Guardiões também uma família, na amizade que ela construiu com o Rocket, principalmente em Vingadores Ultimato, quando acontece o blip, que apenas os dois sobraram. E essa amizade ela é tão bem construída que nesse filme nós vemos a Nebulosa chorar no momento, simplesmente por ouvir a voz do seu amigo. E isso é simplesmente sensacional, e no final nós vemos o desfecho de uma Nebulosa que antes se dedicava, que voltava todas as suas forças para a sua angústia, para a violência. Nós vemos agora uma Nebulosa que vai dedicar a sua força, seu vigor para outras pessoas, para uma população, para um povo. Nós vemos ali no início do filme o quanto ela se tornou praticamente uma líder daquele grupo, se doando e protegendo de todas as formas aquela família que ela encontrou nos Guardiões. O Peter Quill, que para mim ele tem duas tramas praticamente, duas evoluções. Nós temos aquela evolução clássica do super-herói, que é super arrogante. No primeiro filme nós vemos ele como um saqueador, roubando, aquele que pega todas as mulheres. E ao longo dos filmes nós vemos um Peter Quill que começa a se afeiçoar às pessoas, que também encontra nos Guardiões uma família, que encontra na Gamora o amor da vida dele. E um Peter Quill que agora se sacrifica pelas pessoas, que procura sempre salvar as pessoas, que coloca as pessoas à frente das suas próprias vontades. E também nós temos o outro lado, que é a evolução da história do Peter Quill. No primeiro filme nós vemos ele perdendo sua mãe, ainda criança, sendo sequestrado por saqueadores e nutrindo essa raiva por esses saqueadores, principalmente pelo líder deles, o Yondu. E ele sempre procurava, sempre sonhava com a figura do pai dele, como seria o pai dele. E aí depois, no volume 2, quando ele encontra esse pai dele, ele se decepciona por ver que o pai dele é simplesmente um psicopata que matou sua mãe, que matou inúmeras pessoas, inúmeros filhos, inúmeros irmãos que seriam do Peter Quill. E ele vê que, na verdade, a figura paterna que ele tanto procurou sempre esteve ao lado dele. E sempre foi o Yondu. E assim que ele descobre isso, ele perde essa figura paterna. E Yondu se sacrifica por ele. E mais uma vez ele perde mais uma pessoa amada. Mais pra frente, depois de encontrar na Gamora o amor da vida dele, ele perde a Gamora e ela morre. E aí ele cai, ele fica à beira da depressão. E é exatamente onde nós vemos ele no início da trama de Guardiões da Galáxia Volume 3. E ao fim do filme, ele finalmente decide se entregar, se deixar ser amado. E aí ele volta para a Terra e ele vai ficar com a família dele, com o avô dele. Então, mais um fechamento de trama, mais um fechamento de arco. O cara que perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o amor da vida dele e que estava à beira da depressão. Então, cara, todos os arcos muito bem fechadinhos de todos os Guardiões, mas principalmente o arco mais bem construído, a história mais bem feita nesse filme foi a do Rocket. O Rocket ele nunca foi muito bem desenvolvido nos outros filmes. Nós tínhamos algumas inserções ali da história dele, como uma frase que ele soltou lá no Guardiões da Galáxia Volume 1, quando ele fala sobre ele não pediu para nascer, ele não pediu para ser concebido, ele não pediu para que fizessem experimentos com ele.
E novamente em Guardiões da Galáxia Volume 2, quando ele conversa com Yondu e ele novamente cita esse acontecimento da vida dele, nós não temos um aprofundamento nessa história do Rocket. Mas aí nós vimos aqui no terceiro filme o qual foi a acertada decisão de focar na história do personagem, que é uma história assim, simplesmente emocionante, do início ao fim. E a decisão do diretor de ficar mesclando, uma hora nós estamos acompanhando o passado do Rocket, outra hora nós estamos no presente, voltamos para o passado do Rocket, voltamos para o presente. Essa jogada que foi feita no filme foi muito acertada, porque esse filme é aquele puro exemplo do que eu mais falo sobre a Marvel, que é de equilibrar os tons, de conseguir mesclar o tom de humor com o tom de drama. E quantos filmes nós já vimos por aí, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, mesmo que nós tivemos recentemente, que não consegue fazer isso, e esse filme é o puro exemplo de como dosar muito bem as duas coisas. Então, quando nós íamos pro passado do Rocket, eram cenas de marejar os olhos, de chorar, e quando voltamos pro presente, a gente tem aquelas piadas do Drax, da Mantis, e tira sorrisos, tira risadas, gargalhadas. Daqui pra frente, quando a gente falar sobre essa dosagem de tom, esse filme vai ser o puro exemplo disso. Porque é sensacional que o James Gunn consegue fazer aqui nesse filme, de não perder a essência dos personagens, de serem personagens de comédia, mas ao mesmo tempo entregar uma história com uma carga dramática tão grande. E aí, voltando aqui pro personagem do Rocket, logo a primeira cena do filme é mostrando quando ele ainda era um Raccoon, quando ele ainda era um Guaxinim, ainda bebê, e ele sendo pego pelo autoevolucionário. E logo essa primeira cena já é de doer o coração, mas ela já mostra ali nas entrelinhas como ele já tinha um espírito de liderança. Quando todos os Raccoons, eles vão para trás com medo, e ele se coloca à frente mesmo com medo, mesmo com a aparência de medo e de dor, ele vai à frente e é ele quem é pego para o experimento. O filme, ele não mostra visualmente muito os experimentos que são feitos com ele, e nem é necessário para a gente sentir o drama, para a gente sentir a dor pelo personagem. Simplesmente a gente vê as cicatrizes, e vê o couro da cabeça dele raspado, essas pequenas coisas, e ele falando, a primeira fala do personagem, depois dos primeiros experimentos, a primeira palavra que ele diz é dói. Isso dói em nós espectadores que estamos vendo, que estamos escutando. E todas essas cenas, as construções da amizade entre ele e os outros animais, é simplesmente sensacional. É incrível como James Gunn consegue fazer com que a gente se importe com personagens que acabamos de conhecer. Toda a história do Rocket, todo esse passado que é apresentado é lindo, é doloroso, é dramático, mas serve para construir esse personagem, serve para dar essa carga dramática. E como o próprio filme fala, essa história dos Guardiões da Galáxia sempre teve um protagonista e sempre foi ele. É sensacional o que é feito nesse filme. E a gente vê ao longo do filme a construção da relação do Rocket com todos os outros Guardiões. É incrível também quando ele, assim que acorda, ele pergunta cadê a Nebulosa, e a gente vê como essa amizade foi muito bem construída, né? A Nebulosa, que era aquela personagem que não se importava com ninguém, e agora é a melhor amiga do Rocket. Outros personagens, o Kraglin, a Cosmo, eles são personagens ficam muito mais de canto, mas ainda assim são bem funcionais, são legais pra trama, tem suas cenas impactantes, como a cena da Cosmo lá, utilizando seu poder para juntar a nave com o planeta. Temos também a cena do Kraglin utilizando pela primeira vez corretamente a flecha e ele vendo o Yondu, cara, lindo demais. Mas o Groot, tem que falar do Groot, ele, apesar dele não ter um desenvolvimento, claro, é um personagem muito mais brucutu, vamos dizer assim, mas ele tem uma das cenas também mais bonitas do filme, que nós vemos ao longo do filme, né, a Gamora falando como é que vocês entendem o Groot falando, ele só fala eu sou Groot, como é que vocês entendem isso? Nós vemos essa construção ao longo do filme e no final, quando ela entende pela primeira vez ele falando e ela percebe, ela se espanta que ela entendeu, é muito legal a cena, mas logo após, quando eles estão reunidos e tem toda a despedida, e ele vai falar, eu amo vocês, e aí a gente entende que assim como a Gamora conseguiu entendê-lo, porque ela começou a conviver, porque ela se afeiçoou ao personagem, da mesma forma, nós, os espectadores, entendemos o Groot, porque nós nos afeiçoamos a ele. Ele ali, ele falou o que ele sempre fala, ele falou, eu sou o Groot.
mas nós entendemos o que ele quis dizer. Cara, James Gunn, seu danado. Para encerrar os personagens, temos o vilão, o Alto Evolucionário, que, cara, pra mim já tá entre os melhores vilões da Marvel de todos os tempos. Tá ali entre o Killmonger, o Loki, o Thanos, o cara é sensacional. Só que ele é de uma forma diferente. Diferentemente do Thanos, do Killmonger e do Loki, que você às vezes pode até entender qual a motivação por trás desses vilões, mas você não concorda e você odeia as práticas deles, e cada um com sua particularidade. O Loki, ele começa a ter uma evolução na sua personalidade, você até se afeiçoa ao personagem. O Killmonger, você entende a motivação dele, você odeia o que ele faz, mas no final, na morte dele, você sente a morte dele. E o Thanos, você entende o pensamento dele, mas você discorda das práticas dele, mas ele tem uma morte seca, uma morte que, cara, não era assim que era pra resolver, sabe? E aí nós temos aqui o Alto Evolucionário, que você não entende a motivação dele. Existe uma motivação por trás do personagem, ele quer fazer uma raça perfeita para criar um novo mundo, onde nesse mundo nós só teremos uma população perfeita, que vai ter paz, que vai ter harmonia e tudo mais. Ele tem uma motivação, mas você não entende, porque não existe essa raça perfeita que ele quer conceber. E ele já teve várias e várias tentativas. Ele quem criou os Soberanos, que é aquele povo dourado, ele percebeu que não era perfeito. Ele criou aquela população lá, mistura de humano com animais, e ele percebeu que não era perfeito. E ele agora está querendo, mais uma vez, criar mais uma população. E a cada população que ele constrói, ele mata ao ver que não é perfeito. Então, você odeia o vilão. E isso é muito massa. A gente odeia o vilão, mesmo ele tendo uma motivação. Ele é odiável, ele é horroroso. Mas, ao mesmo tempo, é tão bem construído. Nós temos um vilão ali no início do filme que ele vai sendo destruído psicologicamente até o final do filme. No final do filme ele tá louco, ele tá biruta. Ele tem um complexo de Deus, ele se acha muito. E tanto é que até os capangas dele se voltam contra ele, mas ele os mata porque ele é o melhor, ele é o top, e ele se revolta porque uma das suas criações se tornou melhor do que ele, que é o Rocket. E isso é sensacional, cara. A construção que é feita ao longo do filme do vilão é sensacional. E vou dizer pra vocês que a cena de ação, a última cena de ação com ele, de todos os Guardiões contra ele, é uma das cenas mais satisfatórias da história que eu já assisti na minha vida. E encerrando aqui toda essa questão dos personagens, que eu acho muito bem desenvolvido todos eles. As cenas de ação do filme são épicas, são muito boas, todas que prendem. Tem uma cena de ação específica, que é uma cena do corredor, que, cara, eu fiquei arrepiado do início ao fim. Eles utilizam a câmera como se não tivesse corte nenhum durante a cena, e você consegue ver toda a ação, e é uma ação muito bruta, é pancadaria mesmo o tempo todo, e todos os Guardiões juntos, todos eles utilizando todos os seus poderes, cada um da sua forma, e até uma cena até que longa, muito, muito, muito boa. Além de todas as outras cenas de ação que nós temos ao longo do filme, a primeira mesmo, do Adam Warlock contra os Guardiões, é sensacional, todas as cenas são ótimas. E a fluidez do filme, eu não vi o tempo do filme passar, foi muito rápido. Eu acho todo o tempo do filme muito perfeito, não acho que tem nenhuma barriga, nada que faça você se perder ao longo do filme. Acho que faltou desenvolver um pouquinho mais a relação do Adam com a mãe, mas como eu disse, é um filme muito focado nos Guardiões e no desfecho dos Guardiões. Então eles quiseram focar nisso e deixaram um pouco de lado todas essas questões, e o Adam vai ser desenvolvido mais pra frente, porque ele ainda tem muito pra desenvolver e se tornar o Adam que a gente conhece dos quadrinhos. Cara, os efeitos visuais são incríveis, o visual do filme é sensacional, todas as concepções de visuais, a concepção de visual do vilão, os cenários, aquele planeta lá, o horoscópio, o telescópio, o ocópio, lá, aquele lá que vocês sabem, é incrível, incrível. E a base do vilão, a nave do vilão é fenomenal, tudo é muito bem feito, muito bonito. Os visuais, os cenários, tudo muito bem construído. Cara, é épico, é lindo, é uma despedida fenomenal para os Guardiões e não precisou ter mortes. Olha só, o James Gunn conseguiu fazer um filme com uma carga dramática enorme, uma despedida lindíssima e não precisou matar personagem nenhum. Não precisou ter o que tanta gente fala, não teve consequências. Não precisou ter consequências para ser um filme fenomenal. Eu achei incrível. Com certeza um dos melhores, não,
com certeza o melhor filme depois de Vingadores Ultimato. E com certeza tá ali entre meu top 10, quem sabe até top 5 da Marvel. Isso eu tenho que pensar mais um pouquinho. Mas, fenomenal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista no cinema, porque vale muito, muito a pena dar esse tchau, esse adeus ou até logo pra essa equipe. Cara, incrível. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada por aqui. E vem comigo nessa viagem pelo multiverso da cultura pop.